carreira nova ou estão pensando em migrar de carreira, é legal porque a gente quer conhecer um pouco mais de vocês. E aí, olha só, Nicolas, Fernando, boa noite, Gabriela, pessoal de São Paulo, Ribeirão, olha só, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Manaus, maravilha, Vitória, Taubaté, Porto Alegre, muito bacana, Flórida, maravilha, muito bom, muito bom. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então eu vou aproveitar e vou sugerir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, que vocês conseguem encontrar lá digitando EBAC Online. Porque a gente tem muito conteúdo de design, arte, tecnologia, então vale a pena ficar atento e atenta, todos os nossos eventos são publicados lá, tá? E vocês podem mandar mensagens a qualquer momento para a nossa convidada de hoje, aqui pelo chat. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, aqui no chat tem um pontinho de interrogação. Então, quando você quiser mandar uma pergunta para a nossa convidada, você seleciona o ponto de interrogação e manda a pergunta, tá? Aqui na minha plataforma está em inglês, então está escrito Ask Question, ou faça uma pergunta em português, tá? Você seleciona esse ponto de interrogação e aí a sua pergunta fica destacada aqui para mim na apresentação, tá certo? Mas se você quiser fazer uma pergunta para mim específica em relação ao EBAC, você não precisa colocar o ponto de interrogação que eu já te respondo pelo chat, combinado? Beleza? E o que vai acontecer? Ao longo do nosso encontro, a gente tem uma oferta exclusiva para você que está aqui no evento com a gente. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou também está querendo iniciar uma carreira na área de VFX. Eu vou dar algumas informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar aqui no botão clique aqui, que está aqui em cima da tela, tá bom? E para quem não conhece a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo e tem cursos de iniciação, especialização e bacharelado, tá? Nos formatos presencial, online e híbrido também. E o que é bacana é que 90% dos projetos que são desenvolvidos pelos nossos alunos e alunas, eles são baseados em necessidades reais de empresas que passam esses problemas ou briefings para a EBAC, são empresas parceiras. Então, isso é muito bacana porque todos os trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos e alunas, eles têm uma realidade que vem do mercado. E 100% dos nossos professores, eles são profissionais com grande destaque no mercado também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a área de Motion Design, tá certo? Na área de Motion Design, o nosso curso online é desenvolvido para que você saia para o mercado de trabalho pronto ou pronta para assumir projetos de animação para diversas plataformas e realizar o quê? Aberturas e encerramentos de filmes, infográficos, GIFs para redes sociais, vinhetas de programa de TV e muito mais. Então, nada melhor do que o próprio coordenador do curso para falar sobre ele com vocês. Então, eu vou mostrar um teaser bem rapidinho para vocês terem noção de como esse curso é incrível, tá certo? Motion Design é muito mais do que projetar e animar. É uma forma de transmitir informações, ideias e sensações através da animação. É uma convergência de áreas, como a comunicação visual, o design gráfico, cinema, animação, entre tantas outras. O visual que usamos vem do design gráfico, passando pela história da arte. O movimento vem da animação, mas não necessariamente do desenho animado. Pode vir do filme experimental, do filme de arte. A mensagem se utiliza da narrativa, seja para vender um produto ou para explicar melhor um conceito e uma ideia. Ela pode ser direta e objetiva ou subjetiva e poética. Comercialmente, os clientes e marcas querem cada vez mais explorar seus visuais com animação. Hoje em dia, onde temos monitores e displays, temos uma tela com pixels com uma oportunidade de animação. Esse curso é destinado aos designers que estão começando a animar ou animadores que estão querendo melhorar sua direção de arte. Se você nunca trabalhou na área, esse curso vai te dar um panorama geral sobre os nossos processos de produção e criação para que você desde cedo comece a entender como é o nosso dia a dia profissional. O objetivo desse curso é familiarizar o estudante com o processo de produção e criação.
fazendo com que profissionais diferentes falem a mesma língua durante o mesmo projeto. Isso vai fazer com que você desenvolva um método pegando um projeto complexo e quebrando ele em pequenos desafios. Maravilha. Pessoal, queria saber como é que está a escuta aí de vocês, desse lado. Às vezes as imagens elas demoram um pouquinho para chegar, dependendo de como é a sua conexão. Então, se você não está ouvindo direito, dá uma atualizada aí no seu navegador, dá um refresh, vê sua conexão. Às vezes demora um pouquinho para chegar, mas chega, tá certo? Beleza? Muito bom. Então, o pessoal está falando que está ok. Ótimo. Tá. Beleza. Também tem uma outra coisa, pessoal. Nosso evento de hoje, ele vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma parte por conta de conexão, depois você acessa lá, você consegue dar uma olhadinha no conteúdo completo, tá certo? Bom, gostaram do teaser do curso? Dá vontade de fazer agora, né? Mas vamos para o evento de hoje. Então, a gente tem aqui uma convidada que é uma artista incrível, a Babu Matsusaki. Ela é fundadora e diretora da Hilda. Babu trabalha com animação há mais de 15 anos e dirigiu diversos projetos, desde obras publicitárias até conteúdo cinematográfico. E também trabalhou na abertura e no encerramento do filme O Menino e o Mundo, primeira animação brasileira a ser indicada ao Oscar. Então, Babu está chegando, vamos esperar ela conectar aqui a câmera e o microfone e a gente já conversa. Maravilha, boa noite. Não estou te ouvindo ainda, Babu. Não te escuto ainda. Que legal. Vamos ver, vamos esperar aqui. Ó, o pessoal está ansioso, com vontade de fazer. Vamos desconectar e conectar de novo o plug do microfone e do fone? Beleza. Maravilha. Olha só, a gente tem... Não te escuto ainda. Agora está mutado. Abriu, vamos ver. Não estou te ouvindo. Bom, a gente espera, não tem problema. Se você quiser entrar e sair de novo, a gente aguarda, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, um minutinho. E é isso, né? Live, todo mundo em casa, a internet nem sempre tá ok, mas a gente espera, não tem problema. A gente tem bastante perguntas aqui. Lembrando que quem quiser fazer perguntas para a Babu é só colocar aqui o pontinho de interrogação e mandar a pergunta para a gente, tá? O nosso curso, Herbert, ele é focado em motion design, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, a gente também tem um curso de design gráfico, que é com a Aline Nitro, uma profissional excelente também. Aí são cursos separados, tá? O foco desse é motion design, mas daqui a pouquinho eu dou mais alguns detalhes para vocês. Mariana, sempre acontecem problemas, né? Olha, Sandro, a gente tem alguns elementos do After Effects nesse curso, mas também temos uma formação específica em After Effects. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente a nossa programação. Ó, a gente vai ter essa programação, que é a Maratona VFX. Amanhã a gente vai falar com a Rosana Riedel, que trabalha na TV Globo, e a Adriana Cardoso, da Zumbi Studios. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais dos cursos de After Effects, e no último dia a gente vai falar sobre Matte Painting. Agora eu tô te escutando, Babu. Tá bom, que ótimo, gente. Isso porque eu tinha testado tudo tão certinho com A gente você antes, testou, né? a gente entrou uma hora antes do evento. A gente fez tanto teste de áudio para sempre acontecer. Só porque eu falei que eu ia ficar um pouco nervosa para falar, o microfone não quis funcionar. Tá Mas que tudo bom que tá certo. funcionando agora, deu tudo certo. Tá ótimo, eu tô te ouvindo super bem. E o Que pessoal bom. tá falando também que tá tudo certo e tranquilo. Tá bom, obrigada, gente, de verdade. Obrigada Então, também pelo convite, viu? Eu tô muito feliz de poder falar aqui junto com todo mundo, mas poder principalmente falar para a EBAC que
como eu até tinha te contado antes, né, Lucas, o Brock, que é quem você acabou de apresentar no vídeo e tudo, mas também é meu mentor, foi a pessoa que me ensinou After Effects há tantos anos atrás, assim. Então, eu sei a qualidade do curso, eu estou muito feliz realmente de estar aqui para poder dividir um pouco do que eu tenho de conteúdo com vocês. Maravilha. E com certeza a gente vai aprender muito com você. Bom, Obrigada. eu tenho aqui algumas perguntas para a Babu, Claro. mas eu também vou ler as perguntas que você mandar aqui pelo chat, tá bom? Então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Como é que foi? Claro. Eu comecei há muito tempo atrás, eu tenho muita sorte e privilégio do meu pai ter trabalhado com agência de publicidade lá atrás, quando os layouts eram pintados no aerógrafo, quando não tinha o Ctrl Z do Photoshop, não tinha nada disso. Ele era diretor de arte na DPZ, que hoje é DPZ-IT, e ele sempre gostou muito, né, dessa parte artística, até antes disso, assim, na vida dele, sempre ilustrou muito, sempre fez muita pintura. Então, desde muito nova mesmo, eu sempre fui muito instigada, não só eu, como as minhas irmãs também, a ter um pouco mais desse lado criativo, né? Meu pai, ele até brincava muito de ficar falando que ele tinha pintado o céu no pôr do sol bonito para poder tirar uma foto e essas coisas. Era uma coisa muito lúdica, era uma coisa que sempre me atraía muito. Aí, quando eu era bem mais nova, eu vi uma vez um trailer que teve de um. Era como se fosse um making off do Estranho Mundo de Jack, e aí eu percebi que eu gostava de stop motion, né? Que isso existia, que assim, que dava para fazer algo animado, porque ele realmente vinha de direção de arte e eu queria entrar na animação. Com Uhum. isso, ele percebeu que eu estava tendo mais essa vontade, meu irmão também estava trabalhando em agência, eu era muito nova, e assim, acho que é importante ressaltar que 15 anos parece ser bastante tempo, de fato é, mas eu acho que é um pouco mais surreal quando a gente pensa que não tinha YouTube para ter tutorial, não tinha faculdade, não tinham cursos como esse, né, que a gente acabou de apresentar, mas também não tinha nem faculdades, não tinha nada voltado de fato para animação aqui no Brasil. Então, ter acesso a essas informações era muito difícil. Eu não Uhum. imaginava que eu ia conseguir começar a trabalhar com isso tão cedo, mas foi através de não posso nem dizer que era um estágio, porque eu não fazia faculdade, né? Então era uma aprendiz numa produtora, que era uma das primeiras produtoras de finalização que tinha no Brasil, que é a Digital 21, que foi realmente por esses contatos, que era basicamente assim, eu vou quebrar o glamour, ele era basicamente, você vai lá e você fica olhando as pessoas trabalharem, e aí você aprende ou não. Não é que eles remuneravam você para trabalho ou qualquer coisa do tipo, eles só abriam as portas para você ver as pessoas trabalhando, meio que fazer uma imersão ali e ver se você se adaptava àquilo ou não, até porque eles também tinham muita dificuldade de achar esses profissionais no mercado, porque não tinham essas formações. Então foi bem isso que eu fiz, né? Eu fui uma vez lá, fiquei olhando o que eles estavam fazendo durante o dia todo. Eu ainda estava na escola nessa época. Eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu saía da escola, eu ia para o cursinho. Depois do cursinho, eu ia para essa produtora, que era ali do lado do Shopping Eldorado, em São Paulo. Eu ficava lá até mais ou menos meia-noite, porque eles trabalhavam 24 horas, né? Era uma produtora que funcionava 24 horas. Ficava lá um tempo, aprendi tudo que dava. Naquela época não tinha After Effects, era feito as coisas no Combustion, depois foi feito no After Effects, mas eu também aprendi algumas outras coisas, como o ZBrush Beta naquela produtora, que foi um dos primeiros lançamentos que a gente tinha desse tipo de trabalho de escultura mesmo, que era possível ser feito no 3D. Uhum. Inclusive, no começo eu queria ir para o 3D, né? Eu queria muito mais para a parte de escultura, porque eu tinha me apaixonado por stop motion, mas eu também gosto muito da parte de fazer esculturas manuais. Mas foi conversando com o Brock que eu percebi que o motion design para mim era muito mais legal, porque eu gosto muito da mistura de técnicas. Eu não gosto de só trabalhar com 3D, ou só com 2D, ou só com filmagem. Fiquei lá um bom tempo, trabalhei muito, fui contratada finalmente para poder trabalhar bastante. Mas era muito puxado, realmente não tinham profissionais, né? Então a gente virava muita noite, era uma loucura. Eu pensei, nossa, gente, não dá, preciso ter uma vida um pouco mais tranquila que essa. Eu passei para algumas outras produtoras. A produtora que eu fui na sequência foi a Larutia, que hoje acho que nem existe mais. Eles tiveram uma quebra de sociedade, e aí cada um abriu sua produtora agora. Depois disso, eu fiquei um tempo na Piloto, que é uma produtora que na época ela era muito focada em conteúdo audiovisual para TV, e era muito mais pacote gráfico. Quem não sabe o que é pacote gráfico, são as aberturas, os encerramentos dos programas, aquele letreiro que aparece embaixo com o nome da pessoa, transição, às vezes chamada, né? Então estamos de volta, voltamos a apresentar. E eu achei isso muito interessante, porque
a liberdade criativa que você tem fora da publicidade, né, para você começar a fazer as coisas com conteúdo, é algo que me despertou muita atenção, e eu quis começar a fazer cada vez mais disso. Nessa hora eu percebi que eu queria ser freela, porque eu queria ter mais experiências profissionais diferentes, eu não queria ficar presa em uma estética ou algum tipo de linguagem que aquela produtora oferecia para os clientes. Então eu pensei, vou ser freela, vou conhecer mais gente, vou ver como é que estão as outras produtoras, se algum lugar me interessar, eu fico fixa lá. Nenhum lugar, de fato, me interessou tanto assim, porque eu percebi que o mais legal era, de fato, eu pegar os projetos que eu achava que tinham mais a ver com o que eu queria fazer e também poder montar a equipe que eu queria trabalhar. Então, no começo eu fiquei como freela, mas pouco tempo depois, de um ano mais ou menos, eu decidi me juntar com alguns amigos, foi bem assim, um puxadinho, e a gente começou a fazer um coletivo que se chamava Estúdio Ni na época, que era basicamente assim, cada um pegava seu freela, mas a gente dividia esses freelas entre nós, porque eu, por exemplo, não gosto muito de fazer animação de personagem. Eu acho que para um personagem estar bem animado, você tem que gostar muito disso, colocar características naquele personagem, e você tem que treinar e estudar muito aquilo. Não dá para ser uma coisa genérica, senão ele vai ficar genérico, vai ficar sem graça. Eu nunca gostei muito dessa parte, mas eu sempre gostei muito de composição. Então eu me juntava com uma amiga minha que amava fazer animação de personagem, mas ela detestava fazer composição. Eu falava, tá bom, eu peguei esse freela aqui que tem os dois, e ela também pegou um freela que tem os dois, a gente fazia cada um a sua parte, dividia o dinheiro ali do jeito que dava mesmo, e foi assim que eu comecei essa minha trajetória mais de empreendedorismo, de montar minha produtora. O Estúdio Uni acabou virando, de fato, uma produtora. Nem todo mundo que fazia parte do coletivo virou sócio, porque alguns tinham outros sonhos, as pessoas... Essa amiga que eu acabei de mencionar, que é a Papa, hoje ela trabalha com animação mesmo de personagem, num estúdio bem grande lá de Londres, que faz algumas coisas até para o Star Wars. Então, a gente percebeu que realmente cada um queria um caminho diferente, e eu comecei a gostar muito desse lado de negócios. O Estúdio Uni começou a crescer, foi uma época muito legal para a parte de publicidade e tudo mais, mas ele acabou não dando tão certo assim, porque eu gostaria muito de continuar só com a animação. Meu sócio, ele queria muito fazer filmagem mesmo, live action, então filmar pessoas, atores e tudo mais, dirigir, e eu queria realmente ficar focada em animação. Nisso eu montei a Daemon, não ainda foi a Hilda, foi a Daemon, junto com a Andréa Barreto, que ela era o atendimento na época do Estúdio Ni, que a gente tinha contratado, eu chamei ela para ser minha sócia, porque ela era uma pessoa muito, muito, muito incrível. E agora eu vou abrir uma coisa que é muito pessoal, né? Que eu comecei a falar sobre isso mais recentemente, mas no final de 2019 a Andrea ficou muito doente. Ela já estava doente desde o começo do ano, mas no final ficou muito mais. Ela estava com câncer e ela chegou a falecer no final desse ano, né? No final de 2019. Isso foi um baque para mim. A Daemon praticamente se encerrou naquele momento. Eu não queria muito continuar. Ela era a minha parceira mesmo, assim, de vida. Eu fiquei, tá, preciso tirar um ano sabático, que foi bem-vinda até um pouco com a pandemia, eu acho, assim, porque a pandemia veio e eu falei, acho que é um sinal para eu ficar um pouco quieta e repensar um pouco o que eu quero fazer e para onde que eu quero ir. E foi através desse momento que a Daemon se transformou na Hilda. Então, apesar da Hilda ser muito recém-chegada no mercado, inclusive a gente nem está com um site lançado, a gente nem montou a nossa Reel e tudo mais, ela é apenas uma transformação mesmo da Daemon para Hilda, e ela é, acho que um pensamento meu um pouco mais amadurecido, onde hoje eu me preocupo muito mais em qual a mensagem que esse projeto que eu vou pegar vai passar quando eu executar ele, do que exatamente a qualidade técnica, no sentido de inovações técnicas, ou até mesmo na questão financeira. Eu prefiro hoje pegar projetos que eu me sinta mais conectada com eles, porque eu sinto que isso realmente é o caminho. Eu, inclusive, acredito que esse é o futuro, as pessoas fazerem o que elas de fato acreditam. Com Então, em certeza. resumo, essa é a minha trajetória, e hoje eu estou aqui e a Hilda está nascendo. Que incrível. Vou te perguntar daqui a pouquinho mais sobre a Hilda. Então, Claro. no meio dessa história toda, você consegue lembrar quando que você decidiu trabalhar com animação? Olha, eu Foi o acho que foi Além do puxão do Não, Brock? eu acho que foi muito quando veio bem pequenininha mesmo, quando eu descobri o que era stop motion, assim, quando eu percebi o que era aquilo, que dava para ter uma sequência de imagens, que se a gente se juntasse, virava um filme, tinha alguma animação ali, eu fiquei muito encantada com isso. Eu lembro que eu era muito pequena, mas assim, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu fiz uns bonecos de massinha, eu fiz meu primeiro teste de stop motion,
que, nossa, hoje seria muito mais fácil com a tecnologia que a gente tem, mas eu fiz isso numa filmadora mesmo de fita, sabe? E aí eu ficava apertando rapidinho o botão para tentar pegar um frame só daquilo, mas não dá, porque você abre a captura e fecha e você pegou muito mais frames do que aquilo. Então ficou stop motion super lento, bem de criança, mas que aquilo me encantou. E eu pensei, eu quero trabalhar com isso, eu quero conseguir fazer com que isso seja realmente a minha vida, assim, né, a minha carreira. Nunca quis ter nenhuma profissão mais careta, assim, bem entre aspas, mas eu não consigo me imaginar presa no escritório, por exemplo. Mas só foi mais velha mesmo, quando eu entrei na digital, que eu percebi o mundo que se tem com animação. Eu nunca tinha parado para pensar antes, até mesmo da própria piloto, que a animação podia ser feita dentro de abertura de um programa, que eu poderia contar uma história com um GCzinho aparecendo com o nome da pessoa, sabe? Eu não tinha muito essa noção e eu fui tendo ao longo da carreira, mas acho que o ponto principal para mim, assim, que eu falei, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer quando eu crescer, foi realmente vendo o making off do Estranho Mundo de Jack, que eu achei aquilo mágico, assim, achei muito maravilhoso. Maravilha. Quem não assistiu, tá aí uma boa Por dica, favor. né, de E referência. vejam making off. Acho que todos os making offs de qualquer filme de stop motion, inclusive acho que os da Laika, eles são, né, incríveis, assim. Então, para ver o Cubo, as Cordas Mágicas, todos esses, assim, é um aprendizado muito grande, porque quem consegue animar bem no stop motion consegue animar bem qualquer coisa, de qualquer jeito, assim, é muito, muito difícil fazer isso e fazer isso bem. É um ótimo treino, assim, para fazer uma prova de fogo. Maravilha. Dicona. Você começou a falar um pouquinho da Hilda, né? Disse que é um projeto recente, mas deu para perceber que te traz muita alegria, que bom. Queria saber quais tipos de projeto que você desenvolve Então, na Hilda. a gente começou a fazer todo tipo de projeto que envolva qualquer coisa criativa, né? Qualquer coisa que eu possa contar uma história de maneira criativa. Eu posso até dar um exemplo, sem dar tanto spoiler assim, de um projeto que a gente está fazendo, que é a tematização de um parque aquático que vai ser construído em Pernambuco no ano que vem. E a gente participou de uma mesa, de uma imersão, de um dia com os construtores, com todo mundo desse parque e tudo mais, para poder falar qual que vai ser a narrativa do parque. Então não é que eu estou fazendo uma propaganda para o parque, é realmente a construção dele. Então, como que vai ser a roupagem de cada um daqueles brinquedos? A gente está preparando todos aqueles concepts para justamente pensar assim, quando a pessoa entra no parque, o que ela vai ver? Qual que é a contagem daquela história? Então, esse brinquedo, ele vai ser uma transição que a gente vai ter da parte que é do mar para o mangue, porque ele fica bem numa parte que é entre esses dois locais. Então, tudo isso é uma coisa que já me interessa muito, mesmo que ele nem envolva tanto assim a animação. Mas a gente já começou a fazer clipes musicais que mistura live action com animação também, porque clipe é uma ótima ferramenta para você poder contar histórias de maneiras mais criativas, ou até mesmo propagandas, né? O último que a gente fez, que é mais publicitário mesmo, foi para Boticário, que foi um Natal, uma história do Papai Noel, uma história de diversidade, que foi com a locução, inclusive com a narração do Lázaro Ramos para o Boticário, e foi um vídeo que a gente fez de mais ou menos 1 minuto e pouco, que ficou disponível no YouTube e nos canais da marca. Porque é isso, acho que se for para ser publicidade, uma coisa que eu quero para a Hilda é que a mensagem que aquela publicidade vai trazer, que ela tenha algum significado, que ela seja impactante de alguma maneira, né? Eu já fiz muito trabalho, eu não me arrependo disso, que era extremamente comercial mesmo, mas eu fui reparando que esses eu até esquecia que eu tinha feito, mas alguns outros que eu guardo com muito carinho, que nem sempre foram aqueles que tiveram, né, maior verbo, qualquer coisa do tipo, são os que eu quero guardar para sempre, assim, que eu quero mostrar para todo mundo. Então, esses são os projetos que eu quero fazer com a Hilda. Eu quero justamente pegar todos esses tipos de projeto. Então, a gente faz desde conteúdo mesmo, a gente está fazendo mini documentários agora, que é desdobramento de um longa que a gente já fez no passado também, até parques aquáticos temáticos, assim, não tem... Contanto que seja uma coisa imersiva, que seja uma coisa que orgulhe quando a gente coloca no portfólio, é algo que eu quero trazer. Que maravilha. Nossa, dá vontade de mandar o currículo para você. Para somar. Não, é porque parece ser muito agradável mesmo, da forma como você fala. Obrigada, de verdade. Imagina. Mas vamos falar um pouquinho, então, dos projetos que você já dirigiu, né? Você já dirigiu projetos, obras publicitárias, conteúdo cinematográfico. Então, quais que são as diferenças entre as narrativas que estão presentes nessas mídias?
Eu acho que o principal que a gente tem em qualquer mídia, né, que difere uma da outra, eu vou usar 2 exemplos que eles são mais antagonistas mesmo. Então, uma obra publicitária de seus 30 segundos para a gente vender um produto e um Uhum, longa-metragem, por exemplo, como o próprio Menino e o Mundo. A quantidade de palavras que você pode usar, a quantidade de recursos que você pode usar dentro de um longa-metragem é muito maior. Então você tem muito mais espaço para você destrinchar mais a sua história, para você colocar mais significado e trazer diferentes emoções ao mesmo tempo. Enquanto quando a gente está trabalhando com a publicidade, o objetivo principal, na maioria das publicidades, é de fato vender um produto. É causar uhum, emoções muito específicas, né? Normalmente a gente tem emoções como empoderamento, como esperança, enquanto numa obra cinematográfica você pode ter sentimento de raiva, de tristeza. Você não vai querer ter esse sentimento quando você vai anunciar um produto, porque isso vai gerar uma certa repulsa ao seu produto. Então são sentimentos que a gente não procura demonstrar tanto. Isso é importante porque eu sei que às vezes a gente quer ser muito transgressor quando a gente está fazendo alguma coisa na publicidade, mas a gente pode ser de maneiras diferentes. Ainda dá para ser, questionar o status quo sem necessariamente você ser agressivo com isso, e sim você trazendo uma certa empatia e esperança ali. Fora essa questão de qual que é a narrativa, né, que você vai ter, qual que é o tom que você vai ter, é o tempo. Então, se você uhum. vai ter um tempo de 30 segundos, de fato, para contar uma história, você tem que colocar cenas ali que elas são essenciais, elas não podem de jeito nenhum estar tá ali só para fazer o que a gente chama, né, numa narrativa que é meio ruim, uma barrigada, que é quando eles dão uma empurrada na narrativa para você, às vezes, só encher linguiça. É basicamente isso, você só fica lá enrolando. O telespectador, ele percebe isso, ele não gosta de ver isso. Se você faz isso na publicidade, esse é o momento que eles vão mudar de canal. Esse é o momento que eles vão dar o skip ad. Esse é o momento que as pessoas perdem a atenção. Então você precisa, na publicidade, chamar atenção sem parar e ainda manter uma narrativa. Enquanto você está num conteúdo cinematográfico, obviamente você não pode empurrar tanto, você não pode encher tanta linguiça assim com as coisas, mas você tem mais Uhum. esses tempos de respiro, você consegue trazer várias emoções ao longo de um filme, você não precisa escolher só uma delas. Mas dentro da publicidade, sim, né? Você precisa ser muito mais direto. E aí, para outras coisas, como, por exemplo, o parque, né, que eu mencionei, o parque, ele não tem história, assim, sendo narrada. Você não vai entrar no parque, vai ter um narrador falando, e aqui foi onde. Então você precisa contar toda a história através de um visual. Você Uhum. precisa bater o olho e entender o que aconteceu. É aquele clichê mais famoso de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, sabe? Então, tudo que você vai ver na sequência daquelas imagens, elas têm que contar uma história. Você não pode colocar uma coisa X aqui, uma coisa Y totalmente nada a ver do outro lado. As pessoas não vão fazer a conexão de um para o outro, elas vão se sentir perdidas ali. Então, mesmo quando você vai contar histórias assim, você precisa pensar qual que vai ser o seu enredo ali. Porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem tanto na hora, sabe? Assim, eles não é uma coisa que você fala assim, estou dentro de uma narrativa, eu estou acompanhando storytelling. Você só percebe quando você se sente perdido com aquilo. Você percebe mais assim, eu não estou me sentindo conectado com isso daqui parece Uhum. estranho. E aí sim você percebe que tem algo de errado, mas você não consegue dizer o quê. Por isso que nem sempre a narrativa ela precisa ser contada. Às vezes ela está só ali realmente no visual para as pessoas entenderem. O importante é que quem construiu aquele visual tenha feito sim uma estrutura para poder contar toda essa história. E gerar uma experiência também, né? Esse caso do parque que você está Exatamente. falando, né? Que acho que as Totalmente. pessoas podem construir suas narrativas de Sim, acordo com esses estímulos, né? Que você dá. exatamente, exatamente. E cada um realmente Maravilha. vai pensar a gente tem muito disso, né, a gente interpreta as coisas de maneiras diferentes e acho isso muito legal. A gente deixar Uhum. aberto inclusive para as pessoas eu adoro fazer isso, eu construo uma história que ela é um pouco mais abstrata e eu quero saber o que cada um tá tirando dali, o que cada um tá enxergando. É bom para eu saber se eu conseguir passar uma parte da minha narrativa, mas também acho que é muito importante para eu conseguir abrir meu horizonte para histórias novas, para ideias novas também, que é muito único, de fato, a experiência de cada um. Maravilha. Você pode mostrar para a gente alguns exemplos de trabalhos que você já realizou? Claro, eu vou compartilhar aqui. Eu fiz o seguinte, eu coloquei a minha, para esse webinar, eu fui fuçar no meu backup, comecei a ver as coisas, e aí eu pensei assim, será que eu tenho algum trabalho muito antigo? Eu achei a minha Reel de 2009, e aí coloquei no mesmo vídeo a minha Reel de 2009, e para quem está tão velho quanto eu, 2009 não faz 2 anos, faz 12, e eu tomei um susto quando eu pensei nisso. Então já tem mais de 10 anos.
E a de 2019, que ainda tá com o nome, né, da Daemon, porque na época era a Daemon que tinha, e como a Hilda a gente ainda não montou a Reel e tudo mais, acho que esses são as duas compilações que eu tenho que são mais a mais recente e a mais antiga, que é legal para vocês verem, compararem as diferenças de resultado. Até peço um pouco de desculpas pela qualidade da imagem de 2009, mas era tudo SD mesmo, era outro padrão, era outra coisa. Vou Nossa, colocar que aqui. legal. Vamos ver uma trajetória então, pessoal. Sim. Que demais. Obrigada. Que bacana, que bacana. Ó, o pessoal tá Sim. falando só trabalho da hora, fantástico, animal. Não posso falar isso aqui. Obrigada, gente. Caraca, mano, que lindo. Que top. E é legal porque até revendo agora eu percebi uma coisa. Essa é não foi minha primeira demo, essa de 2009, já estava há algum tempinho no mercado, acho que uns 4, 5 anos. Mas deu para perceber que aquela abertura que eu tinha feito, ela tinha sido extremamente genérica, mas todas as depois que eu fui pensando muito mais na narrativa das coisas, eu quis criar uma narrativa, inclusive, dentro da própria demo, né? Dentro da própria Reel. Então, o começo, por exemplo, que mostra toda aquela bagunça dos bichos que tem e tudo mais, e depois a pessoa limpando, e o cara ficando bravo, porque o bicho tá jogando ainda mais coisa ali, sendo que ele tinha acabado de limpar tudo aquilo. Então, todos eles, todas as outras, inclusive, que eu fiz no passado, que depois, quem quiser ver, eu posso compartilhar e tudo mais, a gente, quando estava criando, a gente realmente queria pensar assim, qual que vai ser o comecinho e qual que vai ser o final, para encerrar bem a Reel e justamente as pessoas começarem a fazer um pouco mais dessas conexões. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui no chat, que já passou aqui, tem muitas perguntas, legal, do Arthur. Arthur, eu vou fazer 2 perguntas agora para a Babu, que são iguaizinhas à sua pergunta, tá? Então eu vou na minha e as outras que o pessoal tá mandando, a gente daqui a pouco já passa aqui para o Babu responder, tá bom? Então eu queria saber quais que são os elementos essenciais para se contar uma boa história. Tá, acho que assim, o principal de todos, que inclusive já falei algumas vezes, é a mensagem. Qual que é a mensagem que você quer passar? Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Porque se você não vai passar nenhuma mensagem,
não necessariamente você precisa contar aquela história, ela vai ser uma história muito rasa, ninguém vai ter interesse por aquilo. E mensagem pode ser, gente, assim, literalmente qualquer coisa. Você pode estar querendo vender um produto mais barato e a sua mensagem vai ser: compre de mim porque o meu produto é mais barato. Então, o seu foco vai ser como que você vai convencer as pessoas a isso, ou pode ser uma coisa muito mais filosófica, pode ser inclusive contos de fada quando a gente tem a moral da história. Mas existe a mensagem, sempre tem a mensagem que a gente vai querer passar. Depois disso, a gente precisa sempre ter um personagem. O personagem não precisa ser literalmente um personagem humanoide, nada do tipo. O personagem é pra gente ter o nosso protagonista, quem que vai ser o nosso guia. E pode, de Uhum. novo, ser inclusive o produto que você vai vender. Ele pode ser o guia, ele vai guiar todo o filme que você vai fazer ali, de varejo, que seja, mas ele vai ser o seu personagem principal, o seu protagonista. Por que, que é importante você saber quem é seu protagonista? Porque você vai ter que dar destaque para ele. Você não pode fazer um protagonista ficar apagado, senão você também não vai conseguir contar uma boa história. Você tem que lembrar que ele vai ser o seu guia. Aí você tem o enredo, e o enredo, às vezes as pessoas confundem com, o enredo já é a história toda. Não, o enredo é realmente o entorno que vai ter ali. Então, por exemplo, no Titanic, o enredo mais básico de todos é o maior navio do mundo, que saiu, bateu, naufragou, e algumas pessoas sobreviveram. Essa é a atmosfera que a gente tem. Agora, toda a história que a gente vai contar, não, obviamente, faz parte do enredo, mas o enredo é justamente uma sinopse, assim, uma síntese muito, muito rápida do que vai ter no seu entorno. Isso é importante quando você quer falar, por exemplo, eu vou dar exemplos reais, assim, tipo, varejo, né? Varejo é uma coisa que o enredo pode ser, de fato, você vender produto mais barato, você dar destaque no preço, mas normalmente eles têm algumas coisas ali da atmosfera que precisa ter no varejo. O varejo não é minimalista. O varejo costuma ter muito mais informação. Eles gostam muito de usar aço nas coisas, porque eles acham que metal, brilho, é algo que vai chamar atenção, algo que vai ter impacto. Então você sabe que o seu enredo vai ser algo mais impactante, que ele precisa ser mais forte, que tudo que você vai construir vai precisar gerar mais esse impacto. Então é algo que você tem que pensar em todos os níveis. Fora isso, se você vai ter alguma coisa que é um pouco mais complexa, então se você vai querer contar uma história que é um pouquinho mais longa, mesmo que seja de 30 segundos, mas você vai ter um personagem e tudo mais, é sempre legal você ter a visão negativa e a visão positiva do que vai acontecer, se você conseguir ou não resolver o seu problema. Se você conseguir resolver o seu problema, qual que é a coisa mais ótima que vai acontecer com a sua história, e se você não conseguir resolver o problema, o que aconteceria de ruim. Isso faz com que você comece a pensar em jeitos de você contar essa história onde ela sai um pouco do óbvio, porque você não vai querer chegar na solução logo de cara, você vai querer criar conflitos ali no meio, que é a parte também que eu acho muito principal, que é você criar algum tipo de conflito ali, para não ficar aquela história tão linear, sabe, quando tudo só dá certo, que é mundo cor-de-rosa, essas coisas. Ninguém gosta de ver isso, ninguém gosta de ver coisas que só dão muito certo, né? Então, é importante você ter essa parte de conflito e você ter a solução do seu problema, você ter, de fato, o seu grande finale. Todo mundo gosta que realmente tenha um fim. E um fim, ele é realmente algo que você precisa encerrar. Você não pode simplesmente parar. Imagina que naquela demo que eu acabei de mostrar para vocês, eu cortasse ela na metade. Não necessariamente quando ela parou de tocar, ela teve um fim. Ela simplesmente parou. Então é importante você pensar na diferença entre um fim, um encerramento e, de fato, você parar de contar uma história. Para parar de contar algo, é um outro ponto que eu acho que é um elemento que seria essencial, caso você quisesse. Você quer parar naquele momento para recontar depois. Isso é uma coisa que você vai ver muito em obra seriada, né? Tanto de série mesmo, de livro, qualquer coisa do tipo. Onde você quer causar o cliffhanger, que é quando a pessoa vai ficar naquele suspenso, tipo, você não pode parar agora. Agora eu preciso saber o que vai acontecer. Aí você fala, mas para você saber o que vai acontecer, você tem que continuar assistindo os próximos capítulos, comprar o livro, ou qualquer coisa que seja, de websérie, qualquer coisa, assim. Mas é algo que você fez de propósito. Você fez aquilo justamente para você gerar esse sentimento de continuação. Em obra publicitária, muito raramente você vai ter esse tipo de elemento, né? A gente quer realmente ter o começo, meio, fim ali certinho para poder contar, porque a gente tem poucos segundos, não dá para fazer, que nem eu tinha falado no passado, criar conteúdos que não são essenciais para aquela história naquele momento, são realmente tiradas mais rápidas. Maravilha. Nossa, tudo faz muito sentido agora. Quando você foi falando, eu fui pensando em exemplos de filme, de novela, esses últimos capítulos de série, né, que você fica assim, meu Deus, morreu, não morreu? E aí você acha que morreu, mas você fala, mas talvez não. É bem Sim. bacana, né? E Como você cria. cliffhanger, né?
para quem não fala inglês, é literalmente você ficar se segurando no abismo. Então é aquele suspense se a pessoa vai cair ou se ela não vai. Ela tá segurando, a mãozinha dela tá ali, ela tá tremendo, tá começando a soltar, e aí você corta. E você não sabe o que vai acontecer. Então, justamente esse sentimento de eu preciso saber o que vai acontecer agora que você tem que gerar no espectador quando você quer realmente ter uma continuidade. Maravilha. Bom, eu só vou lembrar quem entrou aqui no nosso webinar um pouquinho depois, quando a gente já tinha começado, que a gente está aqui com a Babu Matsusaki, que é fundadora e diretora da Hilda, trabalha com animação há mais de 15 anos e já fez trabalhos incríveis que a gente viu, né? Eu vou aproveitar essa pausa rapidinho para falar um pouco mais para vocês sobre o nosso curso online de Motion Design aqui na EBAC. Algumas pessoas fizeram perguntas já. E esse curso ele explora formatos, estilos, ferramentas para você criar filmes animados em diversas plataformas, tá? Então, se você já é um profissional de design, essa também é uma boa oportunidade para você reciclar o seu conhecimento e também aprender coisas novas. Vou mostrar rapidamente aqui um pouquinho do nosso conteúdo. Aqui, maravilha. Então, ó, nas nossas aulas online, você vai ter uma introdução ao motion design e vai entender, né, o papel do design gráfico na história, o poder das animações nos dias de hoje e entender como isso pode ser utilizado como ferramenta publicitária e também como aplicar a direção de arte no motion design. Você vai aprender a arte do storytelling, que é o que a gente está descobrindo agora, né, esse universo incrível, para transmitir mensagens com as suas animações. E também você vai entender todos os passos para criar uma narrativa simples, eficiente e visualmente atrativa. Os nossos professores, eles oferecem referências e também análises de cases de mercado para refinar a sua linguagem visual e também para serem utilizados como estímulos para a sua própria criação de filmes animados, projetos comerciais, redes sociais, projetos de TV e cinema. E você encerra o curso produzindo uma animação de 30 segundos e você vai unir todos os ensinamentos dos módulos que você cursou e também vai unificar nessa sua última produção o seu estilo de se expressar. Então, gente, não fique passando vontade, chegou a hora de falar da nossa oferta exclusiva, tá? A gente está oferecendo um desconto especial de 50% de desconto no valor total do curso para quem está aqui no encontro de hoje, beleza? E pode ficar tranquilo e tranquila, se você clicar aqui, você vai preencher um cadastro, você não está se matriculando automaticamente no curso, tá? E aí você vai poder entrar em contato com a nossa equipe, ter acesso a todo o programa do curso, ver quanto tempo dura, tirar todas as suas dúvidas antes de tomar a sua decisão, tá bom? Mas se você não clicar agora, você perde esse desconto porque ele é exclusivo para quem está aqui com a gente. Maravilha, né? Babu, vamos continuar. Vamos lá. Ó, vou colocar algumas perguntas do chat pra gente, pode ser? Tá bom, claro. Aqui. Nossa, tem bastante. Que bom. Vamos lá. Falando um pouquinho da sua trajetória profissional, a gente tem uma pergunta da Jéssica. Você ficou com medo de fazer essa transição entre trabalhar em agência e trabalhar por conta devido à demanda do mercado? Olha, Jéssica, assim, sinceramente, muito, porque é muito difícil quando você se coloca pela primeira vez como tão autônoma assim, né? Quando não tem necessariamente uma produtora ou uma agência te trazendo a demanda e você tem que ir atrás da demanda. Mas felizmente também, quando eu comecei, eu até disse isso, tinham pouquíssimos profissionais. Então foi algo que eu não sofri muito na época, porque eu já tinha bastante contato com as pessoas que passaram nas produtoras que eu era como fixa. E até isso é um pouco de dica que eu deixo assim para todo mundo que estiver começando, que quiser começar, não veja nenhum dos seus colegas nunca como um concorrente. Eles são seus colegas, eles são seus amigos, são essas pessoas que elas vão te indicar para outros projetos quando precisar de ajuda e tudo mais. Eu já vi muita gente se prejudicando por conta disso, até com esse receio de, eu não vou passar aquele contato, alguma coisa do tipo, porque tem medo de perder o cliente e ficar sem a demanda e tudo mais, mas é através dessa troca que a gente alimenta muito o mercado, é através, como eu falei na época do Estúdio Uni, de criar essas relações com as pessoas próximas da gente, para cada um dar o seu melhor e fazer o que tem de melhor ali.
Então, assim, hoje a demanda do mercado, ela cresceu muito, porque o motion design começou a ser utilizado ainda mais pelas empresas, né? Antigamente, como era algo que era muito caro, eram só produtoras muito especializadas que faziam, poucas pessoas usavam esse recurso, mas hoje muita gente usa, inclusive tem até aplicativos que já fazem algumas coisas automáticas. Então, cada vez mais as pessoas estão Uhum. procurando, sim, por esses profissionais no mercado, e a única coisa que eu acho que é um pouco mais difícil hoje, de fato, é você conseguir se destacar, porque também tem muito profissional bom se formando. E para você se destacar, para você realmente criar essa coragem, se destacar, é uma coisa que eu até me sinto, falei um pouquinho com você sobre isso, Lucas, no começo, que é a parte de se vender, assim, que é você se mostrar mais, sabe? Você precisa de fato colocar, não digo o seu rosto, essas coisas, mas você se mostrar aberta para o mundo, monta uma reel, manda e-mail para as produtoras, fala com as agências, vocês vão reparar que, assim, por mais que esse medo ele exista, ele é um pouco falso, tem trabalho para todo mundo, sabe? Inclusive, eu mesma dentro da Hilda, da Emon Studio, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de achar freela bom, porque é difícil também achar até profissionais que são muito, não é nem de competência, mas muito profissionais mesmo, pessoas que se portam de maneira profissional. Então, se você consegue ter uma boa relação com seus colegas, se você consegue se portar de maneira profissional, esse medo da demanda, ele vai sumir muito rápido, porque você vai começar a ter cada vez mais projeto vindo para você, e aí você vai perceber que era muito mais coisa da sua cabeça, assim espero, do que realmente tipo, uma realidade do mercado. Mas eu preciso ser sincera que, de fato, é um mercado que está bem competitivo, e você precisa realmente se dedicar muito para poder se destacar. Mas eu acho que isso Maravilha. também é toda profissão, né. É, com certeza. A gente tem Sim. uma pergunta aqui também relacionada à carreira, que vem do Lucas. Ele está estudando Uhum. motion design para conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas ele gostaria de adquirir conhecimento na prática, trabalhando, estagiando, pegando projetos. Acho que um pouco diferente daquilo que você falou que foi o seu estágio, né? Sim. Onde ele consegue encontrar esse tipo de oportunidade? Então, tem coisas que eu prefiro que as pessoas elas estudem até mais por conta do que pegando dentro de um projeto necessariamente. Eu acho que, assim, para projetos é importante você ter essa experiência profissional para saber como se portar de maneira profissional, quanto cobrar e tudo mais, mas para você adquirir conhecimento eh, de de estética, né, de qualidade técnica e tudo mais, eu realmente recomendo que vocês façam mais coisas autorais. Que aí Uhum. você vai pensar assim: olha, eu quero fazer um treino de tipografia, né? Eu quero fazer uma animação, que é tipografia, que eu vi uma referência e tudo mais. Faz para você, capricha o máximo que você conseguir e coloca esse tipo de projeto no seu portfólio, que é o tipo de projeto que você quer atrair. Não coloca no seu portfólio coisa que você não quer fazer, porque você vai estar mandando a mensagem errada. Mas agora, se o Lucas ele quer de fato ter essa prática, né, assim, de conhecer, de trabalhar com gente, trabalhar com equipe e tudo mais, para você encontrar esse tipo de oportunidade, vai parecer que eu estou vendendo muito curso e tudo mais, gente, mas assim, acho que é importante sim faculdades. Eu gosto e conheço muito o Brock justamente porque ele está inserido no mercado. Então, quando você participa de grupos assim, quando você faz parte de, enfim, faculdades e tudo mais, esse já é um bom começo, porque é onde você já vai começar a ter bastante contato. Se você é uma pessoa que você não pode bancar esse curso agora e tudo mais, é coisa que, gente, assim, né, realidade da maioria dos brasileiros, eu entendo isso também. O que eu recomendo é dá um Google mesmo, tem um monte de lista por aí de produtoras em meio e mensagem, que é uma das maiores, né, plataformas que tem sobre agência e tudo mais. Então você vai ter meio e mensagem, você tem a própria Market, que são brasileiras, mas você também pode procurar em alguns outros lugares, como Motionographer, que é gringo, até próprios Uhum. lugares de curso mesmo, né, que se tem assim por aí, doméstico, todas essas coisas. Lá eles têm um campo também para você procurar trabalho e manda o seu portfólio que você construiu, que os seus trabalhos autorais e tudo mais, com seus melhores trabalhos, e não lota seu portfólio de qualquer coisa. Faça um portfólio conciso e bom. E manda para todo mundo que você puder. Porque com certeza vai ter alguém que vai precisar de alguém naquele momento. Eu já fui uma dessas pessoas que eu estava lá fazendo, começando a levantar a lista de freela para poder chamar quando precisasse. E aí várias pessoas ficam mandando, assim, eu só vou alimentando. Eu vejo aquele portfólio e falo, não pode ser não para agora, mas quem sabe daqui a uma semana, um mês, eu preciso de alguém com esse perfil. Bom saber que essa pessoa já teve essa proatividade de me procurar.
E também tem algumas outras produtoras, é que hoje na pandemia está muito mais difícil, mas que elas também faziam no estilo da Digital 21, onde elas abriam portas para as pessoas irem lá e conhecer, e de fato ficar lá imersivo e tudo mais, e fazer contatos com as pessoas. A gente também tem várias outras plataformas, que nem eu participo muito do Garotas do Motion, que é voltado para as mulheres dentro do motion design, né? Mulheres e pessoas trans e não binárias também. Então lá também já é um grande pool que a gente tem de criativos, que as pessoas ficam falando assim, tem uma oportunidade aqui, tô fazendo um trabalho, preciso de alguém para dividir, e você começa a criar esse relacionamento. Tem o Motion BR, tem canais no Discord, tem muita, a comunidade do motion design, ela é bem grande, e até digo assim, quem quiser depois pode me procurar, Instagram, essas coisas, eu passo esses links e tudo mais, de lugares e grupos que vocês podem conversar e podem realmente, às vezes, até fazer trabalho para fora, sabe? Não necessariamente hoje você precisa ficar preso dentro do Brasil, você pode morar aqui, mas fazer trabalho para os Estados Unidos tranquilamente. Pandemia, Uhum. a única coisa que eu acho que ajudou, inclusive, foi deles aceitarem mais trabalho remoto também. Então, é uma boa oportunidade para você expandir para além da sua cidade, para além do seu país, inclusive. Maravilha. A Amanda, gente, dicas incríveis, hein? Se não anotou, vai lá depois no YouTube para pegar os nomes certinhos. Olha aqui, a Amanda disse, boa noite, eu gostaria de saber da Babu se existe um limite de idade para ingressar na área de motion e o que ela considera importante priorizar no começo da carreira. Nossa, acho que não existe limite de idade para absolutamente Pra nada. nada, Assim, eu não né? falo nem para área de motion, acho que é para nada, assim, para absolutamente nada. A única coisa que às vezes pode ser um limitador é o quanto você fica a par da tecnologia. E motion design envolve muita tecnologia, mas isso não significa que uma pessoa que é mais velha não consiga trabalhar com tecnologia. Assim, por isso que eu acho que não tem nenhum tipo de limite mesmo para isso. Eu não acho que, inclusive, tem preconceito dentro da área em relação a essa idade, assim. Eu já trabalhei com pessoas muito mais velhas, já trabalhei com gente muito mais nova. Durante um tempo eu era a pessoa mais nova do ambiente. Hoje estou começando a me tornar uma das pessoas mais velhas do ambiente dentro do motion design. É, mas é que acaba acontecendo, mas assim, eu consigo ver gente que migra, né, muito. A Andrea, que estava comigo na época da Demon, ela entrou para a área do audiovisual como um todo, como atriz, mas para a parte realmente de atendimento, para a parte de produção, de animação, foi no Estúdio Nil, ela tinha 45 anos. Então, assim, Que não tem legal. essa, sabe? Eu acho que cada experiência, inclusive, que as pessoas têm na vida delas, vai ser uma vantagem que elas vão trazer para essa nova carreira que elas querem explorar. E o que eu acho importante você priorizar no começo da sua carreira é estuda algumas estéticas e técnicas diferentes de motion e entenda qual que te agrada mais, porque motion design é muito amplo. Você pode fazer qualquer coisa, né? Que eu tava falando, você pode fazer stop motion, você pode fazer umas coisas misturadas com live action. O próprio Brockman falou de filmes experimentais, até você fazer um 2D, tipografia, pacote gráfico, um 3D realista, simulação em Houdini, pode ser tanta coisa que você vai ficar meio perdida. Então a primeira coisa é dá uma olhada em tudo que tem por aí, assim, tem vários exemplos diferentes e pensa assim: isso daqui parece ser divertido. Isso já é um ótimo caminho. Você já pensa assim: beleza, se você já acha que isso parece ser divertido de fazer, então comece a investigar um pouco a mais. Testa aquilo um pouco, testa um pouco o outro, tenta fazer um teste diferente ali a cada semana, a cada mês, se você não tiver muito tempo. E o que você sentir mais prazer fazendo, e eu vou ser muito sincera, e nem sempre o trabalho vai ser prazeroso quando a gente está fazendo, tem umas partes que são muito técnicas, muito chatas a gente fazer, mas o que você faz com mais gosto é algo que você pode explorar mais. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é composição e colagem. Então, quando Uhum. tem oportunidade, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Quando eu vejo o trabalho que é de simulação, por exemplo, eu já falo assim, nem vou muito para isso. Então, é bom você priorizar o tempo que você vai gastar para aprender nas coisas, porque senão você vai perder muito tempo com algo que vai chegar ali na frente e você vai falar assim, nossa, mas eu nem quero fazer isso. E aí você nem vai precisar fazer isso mesmo, porque vão ter outras pessoas fazendo e você ficou há 3 anos estudando aquilo. Então é isso, assim, prioriza o que você vai querer fazer de estética e depois disso constrói um portfólio baseado nisso para puxar esse tipo de projeto e faça conexão com as pessoas que também fazem esse tipo de trabalho para você criar uma rede de apoio. Perfeito. Você falou sobre a sua escolha por trabalhar com composição, né? Aí o Uhum. Greg fez essa pergunta: o que seria composição que você preferiu
ao invés de fazer animação de personagem? Conta pra Compos gente. Claro, sem problema. Composição é quando você vai juntar todos os elementos da história. Basicamente, é quase como uma colagem mesmo, mas assim, alguém animou o personagem, alguém ilustrou o cenário e alguém fez alguma outra modelagem que tá ali, vamos supor, uma estátua que o personagem vai subir em cima. Cada um criou um elemento numa equipe. Alguém precisa fazer a finalização e a composição, alguém precisa pegar todos esses elementos que foram renderizados em alfa, que foram feitos de maneiras separadas e colocar isso dentro de uma única imagem. Quando a pessoa coloca, que no caso sou eu que eu gosto muito de fazer isso, eu começo a aplicar, por exemplo, sombra. Daí eu falo assim: eu quero que esse personagem tenha uma sombra direcional para esse ponto aqui. Eu quero que a luz venha desse ponto. Eu quero colocar um pouco de partícula para fazer uma poeirinha. Sabe quando tem aqueles raios de luz e você consegue ver um pouco daquelas poeirinhas voando, aquele brilhinho? Quem adiciona isso normalmente é o compositor, é a pessoa que está finalizando o filme. Aí você fala assim, nossa, mas a cor do personagem não está batendo com a cor do fundo, então você faz uma equalização de cor ali também. Aí você quer criar um pouco mais de distorção de lente, você também monta isso, você vai realmente compondo o filme. Quem conhece de música é parecido com uma composição musical, onde você vai pegando os instrumentos e você vai fazendo uma mixagem, você vai fazendo uma composição. Só que isso eu estou fazendo com imagem, que são várias coisas diferentes de vários profissionais diferentes que eu estou colocando ali dentro daquela imagem. E às vezes também é só de um ilustrador que fez, por exemplo, que eu fiz para o Mundo Mistério, que é aquele do Castanhari para Netflix. Eles fizeram umas pinturas digitais super bonitas, assim, de cenário, mas aquilo precisava parecer que estava animado. Então, peguei aquela pintura, eu destrinchei ela, eu criei primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, eu coloquei alguns footages de água caindo, de passarinho voando lá atrás e fiz um movimento de câmera. Então, fiz uma composição através de uma ilustração. Isso é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer. E tem gente que acha muito chato. Por isso que eu falo que sempre tem o gosto para qualquer um, assim, né? Quem acha. Eu, por exemplo, acho que fazer a animação do personagem em si é uma coisa que eu acabo ficando entediado no meio. Mas tem gente que Uhum. adora, que ama. Então, por isso, assim, todo mundo vai ter seu nicho, sabe? Para poder trabalhar dentro do motion design. Mas é ótimo, né? Porque aí cada um faz o que gosta, e todo mundo Sim. trabalha. Que legal, que legal. Gente, eu tenho aqui mais algumas perguntas para a Babu e eu acho que elas vão também responder algumas dessas que vocês fizeram aqui no chat. E aí, no fim, a gente volta com as perguntas que ainda não foram respondidas do chat, beleza? Então, Babu, conte pra gente quais são as etapas e estruturas presentes em uma boa narrativa. Vai parecer muito básico o que eu vou falar, porque é uma coisa que a gente escuta desde a época da escola. Mas a primeira, assim, sempre tem que pensar em começo, meio e fim. Mesmo que Uhum. seja uma história que nem do extinto Vine, que tinha 6 segundos para as pessoas fazerem um vídeo, aqueles vídeos tinham começo, meio e fim, pelo menos os que faziam muito sucesso. Hoje, com o TikTok, por exemplo, que muito comediante utiliza, né, para contar a sua narrativa, também aquelas histórias elas vão ter um começo, um meio e um fim. Além disso, a gente vai ter aquele básico que é quem, quando, onde e por quê. Então, por exemplo, você pode pensar quem, né? Vou pegar aqui uma história X, assim. Star Wars. Então, quem? A gente pode começar com a história do Luke Skywalker. A gente quer saber todo que vai ser a primeira história, vai ser dele. Quando vai ser isso? Há muito tempo, na verdade, numa galáxia muito, muito, muito distante. Quando é há muito tempo atrás, onde é na galáxia e por que vai ser realmente a batalha do que eles vão ter. Então vai ser assim, por que, que a gente vai contar essa história? Porque a gente vai ver os rebeldes indo contra o Império. Então, Uhum. você vai ter umas respostas muito básicas, mas se você não consegue responder nenhuma dessas perguntas, tá faltando algum elemento na sua história, tá faltando alguma coisa ali nessa etapa de estruturação que você vai ter. Tem também, isso daí, gente, é o mais básico de todos, mas assim, se você for procurar, por exemplo, de estruturas de narrativas da Pixar, por exemplo, eles têm 22 regras que eles seguem para qualquer estrutura que eles façam. Eu separei aqui as 4 que eu mais gosto, eu vou mostrar para vocês, que é o que eu acho que são as mais legais, né? Então, das 22 regras, as 4 que eu mais gosto é você criar o final antes de saber como que será o meio, porque o final é a parte mais difícil. De fato, o final é muito difícil. É muito difícil a gente encerrar bem uma história. Eu já vi tanta série, tanto filme, tanta obra que ela começa tão bem, assim, mas tão bem. O meio tá super empolgante, mas o final acaba e você fica meio.
Era isso? Então começa pelo final. E aí o meio vai ser muito mais fácil. Você precisa também ignorar a primeira coisa que vier na sua cabeça, porque normalmente o que vem na nossa cabeça logo de imediato, até porque a gente tem muito viés inconsciente, a gente tem isso na sociedade como um todo, a gente pode ter muitas ideias estereotipadas logo de cara. Então você tem que ignorar o que vier logo de cara na sua cabeça, daí você ignora a segunda, ignora a terceira, a quarta, a quinta, você vai tirando todas essas coisas óbvias, que aí sim você vai conseguir ter algo único. E tem um exercício que quem está assistindo puder printar e depois também procurar no Google, mas que eu acho interessante sempre fazer isso, é como eles contam a história deles. Então, era uma vez e aí você preenche todo dia, um dia então, aí por causa disso algo aconteceu, e aí por causa desse acontecimento que aconteceu, outra coisa aconteceu, até que finalmente a gente teve a nossa solução. Então, se você for pensar, por exemplo, em Toy Story, né? Então, era uma vez um brinquedo, um cowboy de brinquedo que amava o seu dono e tudo mais. Todo dia eles brincavam muito, até que um dia veio um astronauta que era um brinquedo novo. Por conta disso, ele ficou com muitos ciúmes, e por causa disso, eles tiveram muito conflito, onde eles ficaram perdidos. Até que finalmente eles resolveram toda a situação, ficaram todos amigos e o Andy brinca com os dois no final. Então você sempre vai ter esse tipo de história. Se você colocar Procurando Nemo, se você colocar qualquer filme da Pixar, ele vai ter exatamente esses pontos para serem preenchidos. E o exercício também é para você dividir em pedaços um filme que você não gosta e você reconstruir ele de uma forma que você considere ele um bom filme na sua opinião. E eu quero reforçar muito isso, que é na sua opinião. Isso é uma coisa que é única de cada um. Tem muitos filmes que eu gosto que pessoas não gostam e vice-versa. Então, Uhum. quando você vê alguma coisa que não te agrada, faz esse exercício para tentar entender o que de fato você não gosta dali. Né, o que, que você mudaria, o que, que seria diferente. E realmente pensa se você mudar para o que você gostaria, se isso tornaria de fato um bom filme ou não, porque às vezes pode de fato acabar sendo uma coisa mais clichê. Você estava só pensando no clichê sem perceber. Né? Isso acho que é uma das coisas que acabam acontecendo muito. A gente se acha muito esperta, sendo tipo, eu faria tão diferente, mas se você fizer isso, várias outras pontas vão se desamarrar da história. E aí você vai entender por que, que o escritor fez aquilo. Ou não, gente. Tem gente que escreve história ruim mesmo e você pode melhorar essa história de outras maneiras. Isso também acontece. Mas é um bom exercício para você realmente tentar pensar de maneiras mais únicas, né? Você tentar pensar de maneira mais diferente porque assim, se você vai contar uma história e ela já é minimamente diferente, ela com certeza vai chamar muito mais atenção e você vai atingir muito mais público com isso. Que demais. Adorei, vou fazer o exercício sim. Por favor. Que legal, muito bacana. E aí já fizeram também a minha próxima pergunta para você. Vou colocar aqui. Tá bom. Como que os elementos visuais podem potencializar a narrativa e cativar o público em uma produção? Olha, é realmente aquilo que eu tinha falado de uma imagem valer mais do que 1000 palavras, né? Assim, eu sei que vai parecer sempre muito, muito, muito clichê, mas às vezes você consegue contar toda uma história com uma única fotografia, você consegue entender tudo o que está acontecendo. E o que chama atenção normalmente é enquadramento. Então você precisa Uhum. pensar onde que vai estar o seu ponto de foco, o que vai ser o seu fundo, qual que é a ação que você vai querer ter, se você vai ter personagem, então qual que é a pose que ele vai estar, ver realmente as linhas assim de personagem, né? Quem quer trabalhar com animação de personagem tem que pensar muito em pose, tem que pensar muito na silhueta que vai ser criada ali. Você não pode colocar o personagem de qualquer jeito, paradão, ou que a gente fala no 3D que é pose T, que o personagem está com o braço aberto, que aquilo não vai significar absolutamente nada. Então você precisa pensar muito no enquadramento, no corte que você vai fazer. Por exemplo, se você quer fazer uma tem uma coisa que eu gosto muito de série, que eu estava vendo esses dias, minha namorada até comentou sobre isso, que ela perguntou por que utilizavam tanto aquilo. Sabe quando a pessoa ela foi intoxicada, ela tá meio enjoada, coisa do tipo, e você coloca assim aquele blur na tela, aquele embaçado, a tela tá meio chacoalhando, fica realmente um movimento meio estranho, os cortes são muito mais rápidos, meio desconexos, é para gerar essa sensação de que você tá perdido junto com o personagem. Se você não tem nada daquilo, você não tem essa mesma sensação. Então, parece que ele nem tá envenenado, parece que não é a mesma coisa. Então, corte, o jeito como você tá mostrando aquela cena é muito, muito importante e é algo que vai chamar muita atenção. Luz é imprescindível, né? Se assim, qualquer
luz, assim. Se você vai deixar uma coisa um pouco mais azulada, um pouco mais escura, você sabe que isso vai te deixar com uma sensação mais pesada, mais de tristeza, você vai ficar, né, que nem as pessoas colocam muito em inglês, que é feeling blue, que é justamente você se sentir mais depressivo, assim, você se sente mal com aquilo. Enquanto se você for para cores muito chamativas, muito pop, muito fã, aquela coisa que parece meio doce e tudo mais, você pode tanto parecer mais em sonho. Sonho tem normalmente essa coisa de cor pastel, de tudo um pouquinho brilhante. Então, você não Uhum. precisa falar, olha, estamos em um sonho, estamos em um flashback. Você já sabe através daquilo, daquela estética que você aplicou, que você tá num sonho, que você tá num flashback através daqueles filtros que você foi colocando. Então, tudo vai impactar na sua história. Você não consegue contar uma história visual sem, de fato, potencializar a sua narrativa, e isso é tanto para bom quanto para ruim. Porque se você não for fazer nada, você vai realmente jogar muito a sua história para baixo. Se você tentar contar uma coisa completamente linear, sem pensar em composição de cor, sem pensar em como que as pessoas olham para as cores, na teoria das cores, assim, você saber que o vermelho pode representar paixão, mas dependendo de como você colocar, vai representar raiva. Então, assim, você tem que Uhum. ter essas noções de teoria de cor, você tem que estudar um pouco isso, porque tudo isso vai impactar de maneira subconsciente quem está assistindo, inclusive você. Tem gente que até acaba fazendo as coisas de uma maneira muito automática, assim, porque a gente consome muito, né, desses tipos de conteúdos por aí. Então a gente acaba falando, nossa, isso daqui parece ser romântico, isso daqui parece ser mais agressivo, e você vai fazendo sem necessariamente entender por quê, mas se você estuda, você vai conseguir realmente entender e consegue ainda potencializar mais ainda dentro da sua narrativa. Então, os elementos visuais, gente, eles assim, eles vão impactar sempre muito e eles vão tanto cativar para prender a atenção, quanto eles também podem completamente derrubar o seu filme se você fizer de maneira muito exagerada ou se você fizer de maneira desconexa. Legal, o pessoal aqui do chat está super identificando os elementos que você está passando e dando alguns exemplos. Estão falando do Soul, do Frozen, Brilho Sim. Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme maravilhoso. Bacana, que legal. A gente vai vendo, né, exemplos conforme você vai contando pra gente. E uma pergunta também que é minha, mas também do nosso público, pelo que eu já vi aqui, Claro. como que você então organiza todos esses elementos para contar uma história em poucos segundos? Tá. Assim, normalmente quando a gente tem que contar uma história curta, ela raramente é para coisa autoral, normalmente é para obra publicitária, e eu acho que isso que é uma coisa que eu vou me focar mais para falar para vocês. Tá, Normalmente, quando a gente tá no mercado profissional, quando a gente já é um profissional da área, a gente tem muita limitação. Não chega o cliente, bem que eu gostaria, falando assim: "Olha, eu quero vender um produto X, crie o que você quiser, do jeito que você quiser". Não, eles têm já as limitações. Desde limitação orçamentária até prazo, então isso vai limitar muito o que você vai poder construir, até mesmo o público-alvo, para quem que eles querem falar, isso é uma coisa que você tem que pensar muito. Você não vai fazer uma propaganda infantil com sangue jorrando na tela, assim, não dá. Então, por mais que você goste de coisas mais gore, de terror, não é uma coisa que você vai poder fazer, não vai ser aprovado. O cliente também, normalmente, ele tem um brand book, então tem um guia da marca, né, que a gente tem que seguir. A marca não pode ser aplicada de qualquer maneira. Você não pode fazer um comercial do Guaraná e colocar vermelho da Coca, assim, você não pode fazer o comercial da Coca e colocar o azul da Pepsi. Então você vai ter que pensar qual que é todo o brand book, como que eles costumam se comunicar, qual que é a maneira que eles se apresentam para o público, se é um produto mais jovem, se ele é um produto jovem, mas ele é descolado, se ele é aspiracional. Então você tem que estudar um pouco a marca, entender as limitações, pegar o briefing, que normalmente vem um briefing meio picotado, às vezes vem roteiro, e aí você já vai conseguir fazer tudo baseado em cima do roteiro, quando isso acontece é perfeito, mas às vezes não, às vezes é uma coisa um pouco mais abstrata mesmo que a gente vai ter que tirar dali. Então você tem que pensar nessas limitações, pensa depois no brand book deles, né, e tudo mais. E aí que eu gosto de fazer, crio um mood board simples mesmo. O mood board é quase como é só um quadro assim que eu tenho algumas referências para onde que eu quero ir esteticamente, qual que vai ser a paleta de cor daquele filme, que normalmente é a paleta de cor que é guiada através do brand book, tipografia também normalmente tem dentro do brand book. E aí qual que vai ser algumas texturas, algumas coisas ali, alguns elementos que eu vou utilizar. Gosto de mostrar isso para o cliente, para ele ter uma ideia do que eu estou pensando para o filme dele, porque se eu cometi algum erro, se eu deixei passar alguma coisa, naquele momento ele já fala assim, então, não,
essa fonte que você selecionou para colocar no texto, a gente só utiliza em campanha impressa, a gente não quer utilizar em vídeo vai ser alguma outra, não estava lá no Matchbook, mas é esse daqui que você vai usar. E eu já elimino uma boa parte de refação. Depois Uhum. disso, eu faço um grande brainstorm mesmo. E aí, o brainstorm que eu fico fazendo é jogar um monte de ideia aleatória no papel, conversando com as pessoas da equipe, conversando às vezes com o cliente. Então, naquele projeto do parque, foi uma imersão que a gente fez de um dia inteiro com o cliente, que a gente ficou rabiscando, jogando ideia, riscando na planta mesmo baixa de todo o parque, todas essas coisas. Mas também tem vezes que só tô eu sozinha mesmo no projeto, eu tô lá, tipo, só escrevendo umas coisas aleatórias, né? Assim, ai, liberdade, o que que isso me lembra? Ai, me lembra correr, correr é evento. Eu começo a jogar umas palavras, algumas coisas, depois eu releio, eu pego o que faz mais sentido aquilo para mim e eu tento transformar aquilo no storyboard. Então, eu vou pensar naquela estrutura que eu falei para vocês, do começo, meio e fim. Então, vamos supor que é algo de liberdade que eu quero fazer. Eu penso, tá, qual que é a sensação que eu vou querer? Será que eu quero trazer liberdade logo de cara no começo? Ou a liberdade vai ser recompensa no final? E aí eu fico anotando essas coisas, né, dentro desse grande brainstorm, e depois que eu tomo essas decisões, eu faço storyboard, apresento esse storyboard para o cliente. Como eu já fiz uma construção narrativa bem embasada lá atrás, eu levo isso para ele já também com bastante argumentação, né? Eu já falo, olha, eu pensei nisso por conta disso, disso, isso daqui, e aí essa coisa vai acontecer por tal coisa, tudo mais, e até o cliente ele acaba gostando muito mais, porque ele entendeu a narrativa, ele entendeu o que está acontecendo. E aí ele se sente mais dentro do projeto, ele sente que realmente foi algo pensado e planejado para ele, e quando a gente lança o produto, normalmente é um comercial que ele acaba fazendo até mais sucesso, justamente porque ele teve uma narrativa sendo pensada por trás, ele não era só imagens jogadas bonitas em sequência, realmente tinha uma construção ali. Maravilha. Ó, Antunes Neto fez um comentário aqui que eu acho muito legal, falando do texto contando uma história da Pixar, que é uma maneira muito importante de organizar a jornada do herói. Então, acho que tem duas Sim, referências aí que conversam com o que você falou pra gente um pouquinho, sim. alguns minutos atrás. Não, total. A jornada do herói é algo que, assim, quem não conhece, por favor, vá atrás. É meio que o básico, assim, é o one-on-one para a gente começar qualquer construção narrativa, né? A jornada do herói é algo muito, muito, muito antigo que a gente tem, que a gente divide basicamente em três grandes atos, mas é toda a questão de você estar dentro do seu mundo, a descoberta e o conflito, a solução e a volta para aquele mundo. Então, a jornada faz, né, um círculo total e basicamente tudo que a gente conhece de boas histórias que a gente gosta, independente, assim, gente, se é uma coisa da Pixar, se vai ser uma coisa até mais institucional e tudo mais, eles costumam passar, assim, pela jornada do herói, seja de maneira consciente ou seja, de fato, por uma questão prática, porque é algo que você consegue prender muita atenção do telespectador se você seguir essas regras. E a Pixar, basicamente, ela, concordo, ela fez isso, só que dentro das regras dela, né? Que acho que isso que é importante. Você pega esses conceitos e você transforma isso nos seus próprios valores. Então, as regras que a Hilda tem para contar uma história, elas já são diferentes das regras da Pixar. E elas vão ser Uhum. baseadas um pouco nas regras da Pixar, ou um pouco baseadas na jornada do herói, mas elas são principalmente fundadas nos valores que eu quero trazer para a empresa. Então, dentro dos seus trabalhos, pense nos valores que vocês querem aplicar, ou inclusive nos valores que o cliente quer trazer para aquele projeto, e como que você vai conseguir colocar essa narrativa ali no meio. Bacana. Então, vale conhecer, mas não é uma receita, né? Não, Você é vai uma receita. construindo assim. É uma coisa que as pessoas, todo mundo que for ler a jornada do herói, que for entender um pouco mais a fundo, vocês vão ver que assim, é algo que tá quase automático já para história, como a gente conta história hoje. Desde contos de fada até o filme mais mainstream, eles passam por essa roda da jornada do herói, até peças de teatro, tudo, assim. Passa por isso porque realmente é aquela coisa bem tradicional de você tá parado, você ter a chamada, você descobrir um mundo novo, conflito, solução, retorno com êxtase. É basicamente isso que é o que gera satisfação quando a gente costuma assistir qualquer conteúdo audiovisual. Porque a gente tem, né, aquele ponto de clímax que você fica, nossa, agora tudo vai dar errado, e aí depois as coisas dão certo. E aí alguns exageram e deixam mais errado ainda ali no final, mas eles acabam pegando uma parte, sim, da jornada do herói. Assim, comédia romântica até filme de ação, eles passam por essa roda. Maravilha. Tenho mais duas perguntinhas para você, e aí a gente vai para as do chat, para a gente conseguir fechar no nosso tempo, tá?
Babu, você trabalhou na abertura e no encerramento da animação O Menino e o Mundo, né? Como eu falei lá no começo, quando li um pouquinho sobre você. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Nossa, foi uma experiência bem diferente, assim, eu achei ela bem legal, porque o que que acontece? Eu conhecia o Ale Abreu, que é o diretor do filme, há alguns anos, até antes dele fazer O Menino e o Mundo. Acho que ele estava fazendo Garoto Cosmos, se eu não me engano, na época. Ele já tinha produzido alguns filmes longa-metragens de animação. E para quem não sabe, é uma coisa que eu fico muito triste com isso, mas o mercado de animação brasileiro para longa-metragem, ele é muito ruim. A gente depende muito de lei de incentivo, hoje está ainda mais difícil com as leis de incentivo, a gente depende muito de apoio de governo e tudo mais, porque ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você tem grandes estúdios como a Sony, Universal, a própria Pixar, onde a produção se banca com a venda da bilheteria e tudo mais, aqui no Brasil a gente tem mais dificuldade, porque as distribuidoras não estão tão próximas das produtoras, aí quem produz depende muito de patrocínio, quem patrocina não quer patrocinar sem fazer parte da lei de incentivo para poder bater de imposto, é tudo um pouco enroscado assim para acontecer, então os nossos orçamentos para animação eles são muito baixos, né? Eu acho que o Menino e o Mundo, se eu não me engano, ele custou 1/100º do que custou o filme da Pixar naquela época, quando concorreu ao Oscar. Inclusive, eles tiveram que fazer campanha de arrecadação para poder ir até o Oscar e fazer a distribuição e a divulgação do filme lá. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. E nessa época eu estava começando o Estúdio Ni, quando o Ale veio conversar comigo. E ele falou assim: eu queria que você finalizasse esse filme que eu tô criando e tudo mais. E era para eu finalizar todo o Menino e o Mundo. Mas na época eu não conseguia me prender para um projeto tão longo e também porque não tinha tanta verba assim. Eu estava querendo apostar numa coisa mais minha. Eu falei, infelizmente, não, indiquei outras pessoas, mas eu falei, olha, se precisar de qualquer coisa, que seja um trecho, qualquer pedacinho, qualquer coisinha que for, me chama que aí eu ajudo, assim, não precisa pagar muito, eu só quero fazer parte, porque eu acho que o projeto é incrível. E quem não sabe, Menino Mundo foi de fato feito todo no papel. Então, assim, dentro do estúdio lá deles, eram pilhas gigantescas de papel, tudo feito na mesa de luz, com giz e tudo mais. A única parte digital, porque eles não estavam conseguindo reproduzir dentro do papel, foi a minha. E aí foi basicamente isso. Chegou no finalzinho, eles tentaram várias vezes fazendo papel, não estava conseguindo, a Lê me ligou e falou assim: você topa ainda aquilo? Fazer aquela troca, assim? Falei, beleza, vamos lá. Eu lembro que na época até meus sócios falaram assim, nossa, Babu, nada a ver, assim, você vai ganhar pouco. Eu falei, não, eu faço aqui, eu faço no meu tempo. Aí eu fui e fiz, gente, assim, ninguém esperava que ele fosse ser indicado ao Oscar, ninguém tava botando muita fé, sabe? Eu só queria, de fato, participar disso, porque eu acho muito legal participar dessa criação da animação brasileira. Então eu falei assim, tá bom, vou lá, ler, sentou do meu lado, a gente ficou fazendo por alguns dias, consegui fechar o resultado, ok. 3 anos se passaram e ele foi indicado ao Oscar. Demorou muito tempo para ele ser indicado. Eu já tinha esquecido que eu tinha feito basicamente o filme. Eu guardava o DVD com muito carinho, assinado lá pelo Alê, com o livro e tudo mais. Mas de repente eu comecei a receber mensagens, as pessoas falando que tinha sido indicado e tudo mais. Eu fiquei, meu Deus, sério? Quê? Como assim? Aí eu falei com a Alê, falei com as pessoas, a gente ficou muito, muito empolgado, assim, foi uma honra eterna, né? Porque é uma das coisas que as pessoas mais lembram que eu fiz, mas foi um dos projetos mais que eu quis fazer de coração. Foi inclusive um dos que eu fiz eu pensar muito nessa época da construção da Hilda, sabe? Que é bem isso, assim, pegar mais esse tipo de projeto, inclusive, que é algo que eu vou conseguir levar com carinho. Então, quem não assistiu, por favor, Por é favor. muito incrível esse filme. Assistam. E falando então sobre isso que você falou, né, de fazer com carinho, eu queria saber se você desenvolve seus projetos autorais e como que você organiza o seu tempo, né, entre o que Sim, os clientes te pedem e as suas próprias criações. Como é que é sim. isso? Eu desenvolvo projeto autoral, tenho alguns, inclusive, né, que tá no meio da demo reel que eu mostrei para vocês, algumas coisas de animação. Mais recentemente eu tenho trabalhado mais com colagem analógica, então essas colagens que estão aqui atrás de mim, eu que fiz mesmo, então é tudo no papel que eu fico trabalhando. Eu costumo separar mais ou menos 1 hora do meu dia, de manhã principalmente, que é quando eu tô com a cabeça um pouco mais livre, que eu posso me concentrar só nas minhas coisas, enquanto as pessoas não estão me atormentando com e-mail ou qualquer coisa do tipo para entrar em reunião, coisas assim. Então eu aproveito essa 1 horinha, eu dou uma estudada em alguma coisa diferente, eu tenho já um planejamento normalmente do que eu quero fazer naquela semana, e aí todo dia, durante 1 hora, eu realizo um pouco daquilo.
Nem sempre é possível, né? Vou ser muito sincera que não dá. Tem alguns projetos que eles pegam muito mais. Tem épocas, inclusive, que tem mais orçamento, final de ano, essas coisas costuma ser mais puxado. Então, eu tento pelo menos deixar. Se eu não conseguir fazer nada naquela semana, durante o dia de semana, eu tento utilizar um pouco do meu final de semana para aquilo. Mas eu não gosto de utilizar tanto assim, porque eu não quero que a minha vida também seja 100% a minha carreira. Eu acho que carreira é uma coisa muito importante, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito, muito, muito de animação, de artes visuais no geral, mas isso não define quem eu sou. Então, eu quero ter tempo para os meus amigos, para minha família, para minha namorada, para todo mundo, assim, para mim principalmente, de eu poder fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Então, eu prefiro também dedicar o tempo do meu final de semana para lazer e para descansar um pouco. Mas quando eu não consigo fazer nada que seja meu mesmo, assim, que seja uma criação minha, sem ter cliente nem nada, eu acabo utilizando um pouquinho do final de semana para poder fazer isso, sim, porque eu sinto que também é um jeito de extravasar um pouco as ideias, de eu me desestressar um pouco, eu sentir ali que eu estou conseguindo construir algo que eu vou ter também mais orgulho no final. Maravilha. Então vamos lá para as perguntas do chat. Vamos. Essa aqui é legal. Hugo, deixa eu colocar aqui. Qual é o seu filme favorito de animação e por quê? Olha, eu acho essa pergunta ela é bem difícil. Eu tenho 2 filmes que eu gosto muito, por motivos diferentes, né. Eu acho que, assim, o principal pra mim que eu gosto, assim, que eu sei ele de cabeça, eu sei as músicas e tudo mais, é o Estranho Mundo de Jack, por conta desse filme que eu quis começar a trabalhar com animação, então eu fiquei durante uma boa fase da minha vida obcecada pelo Estranho Mundo de Jack, apesar de eu ter umas questões com várias coisas que o Tim Burton acabou fazendo depois na vida dele, tudo mais para um lado mais pessoal, tem uma coisa ali da produção que ele criou, né, para esse filme, que não foi um filme que ele dirigiu, mas tem toda uma estética que eu gosto muito. Já essa coisa um pouco mais spook, né, que é essa coisa que ela é um pouco sombria, mas ela é mais para criança e tudo mais, é algo que eu sempre gostei bastante. Mas a qualidade desse filme, até hoje, ela é extremamente surpreendente. Então, eu fico observando com um olhar muito mais técnico hoje quando eu assisto esse filme, e assisto hoje ele agora com meu sobrinho, porque ele adora as músicas também, eu fico olhando, fico, nossa, como que eles fizeram isso naquela época? Como que eles conseguiram construir isso? Tá muito bem feito, tá muito fluido. Então, é um filme que me impressiona muito até hoje, vários outros de animação também, de stop motion, quer dizer, também, mas esse para mim acho que é o máximo dos máximos. E um outro filme que eu gosto muito, e assim, não é nem porque eu participei dele, que é do Menino e o Mundo, é muito por como é contada a história que está sendo contada, mas a técnica que foi utilizada também, eu acho muito incrível. Muito, assim, ele tá muito, muito, muito bonito, ele é muito gostoso de assistir. O fato dele não ter diálogo e ter conseguido construir toda aquela história, eu acho maravilhoso. Assim, ele tá a visão que a gente tem do menino, então a gente não consegue escutar, né, a gente não vê as pessoas, os adultos falando, a gente vê só sons ali, a gente só escuta, na verdade, aqueles sons. É muito da visão daquela criança e você se sente realmente ali, assim, junto com eles, acho que toda a construção narrativa desse filme é brilhante, assim. Então esses 2 são os meus preferidos por motivos diferentes, mas também que tem uma questão muito pessoal aí ligada. Duas dicas de ouro aí. Fernando perguntou um pouquinho para você sobre games. Você já ouviu falar em Dreams do PlayStation 4? Um game onde você pode fazer animações do zero, inclusive essas composições, quando estava explicando o que Sim. Eu já ouvi falar de Dreams, eu não tenho o PlayStation 4. Eu gosto de jogo, mas não tanto assim. O que eu gosto muito dos jogos, no geral, é realmente todos esses que têm alguma estética que me chama muita atenção. Mas eu participei, né, fui gerente de uma equipe que era basicamente só para trabalhar com divulgação de jogos mobile, essas coisas, e eram pessoas que me apresentavam muito essas referências e me apresentaram esse, eu fiquei muito encantada. E eu lembro que na época eu pensei: "Será que eu compro um PlayStation 4?" Eu falei: "Não, não vou comprar pra isso. Assim, eu não vou jogar, não vou ter tempo pra fazer isso agora, o que que eu tô falando?" Mas tem alguns jogos que eu fico muito tentada, assim, porque eles realmente são muito, muito, muito incríveis. E, realmente, pensar em narrativa de jogo, eu já acho maravilhoso, pensar em conteúdo visual pra jogo, assim, é algo incrível, é muito, muito incrível, porque algo tão interativo desse jeito, as possibilidades elas começam a se tornar infinitas, assim, é muito maravilhoso. Legal. A Rebeca E é uma pediu para ótima você. dica para as pessoas mesmo. Sim.
A Rebeca pediu para você contar um pouquinho sobre os processos criativos de videoclipes. Claro. Videoclipe é uma coisa que depende muito da banda com quem você vai trabalhar. É a mesma coisa quando você pensa para trabalhar com cliente, né? Quando é uma publicidade e tudo mais, eles têm as próprias regras. Poucos são as bandas que não têm regra e deixam você criar qualquer coisa que tiver pela frente. A primeira coisa que eu gosto de fazer num videoclipe, e isso é uma coisa que as pessoas acham muito curioso, é eu não me importo tanto assim com música. E não é que eu não goste, e não é que eu não escute, mas eu não vejo muita diferença em estilo musical, assim, eu consigo escutar realmente qualquer coisa e eu normalmente não escuto música, eu só escuto música para trabalho. Então eu consigo fazer clipe desde que seja um MPB até um metal e não tem problema nenhum. Então eu fico escutando em loop, às vezes um jingle, inclusive, assim, sem parar. Mas é isso, eu pego a música e eu fico escutando ela durante, acho que uma meia hora, uma hora sem parar. E eu fico anotando tudo que me passa pela cabeça quando eu escuto aquela melodia, quando a pessoa falou aquela palavra. Então eu falo assim, nossa, ele falou aqui sobre amor. E aí, assim, eu não vou fazer um coração, né? Eu não vou fazer a coisa mais básica do mundo. Eu pensei, ai, amor. Tá, o que que isso mostra pra mim? Aí logo na sequência ele tá contando uma outra parte aqui da história, onde esse amor vai virar uma raiva, né, uma obsessão. Ah, então eu já vou começar a trazer alguns indícios disso um pouco antes. Então eu fico escutando aquela música várias vezes para eu tentar me sentir como a pessoa que escreveu aquela música, né? O que que ela estava pensando, qual que é o sentimento que ela quer passar. Depois disso, é bem parecido com aquilo. Tem as limitações, eu faço o mood board, eu fico pensando no brainstorm, jogando várias ideias, e aí eu trabalho dentro de storyboard. Quando o clipe é muito voltado para animação. Às vezes o clipe ele é muito mais voltado para a parte de live action, e você só vai precisar fazer alguns elementos ali junto. Mesmo quando é voltado para live action e tem alguns elementos, eu ainda gosto de pensar no começo, meio e fim para esses elementos. Então, que seja uma flor que no começo vai aparecer como um botão, depois no meio ela vai estar desabrochando e no final ela vai estar completamente aberta. Mas eu gosto de pensar que esses elementos eles vão sendo construídos através desse videoclipe como um todo. Legal. Pessoal, tem um pessoal aqui do audiovisual, parece. Tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou colocar primeiro a da Luciana. Para quem é formado em cinema e quer trabalhar com roteiro de animação, você sabe dizer para ela o caminho das pedras para conseguir trabalho? Porque ela vê poucas ofertas nessa área. De fato, tem menos oferta que eu vejo para roteirista, porque para animação já é um mercado que tem. Assim, eu não sei, né, Luciana, se você vai querer fazer uma coisa voltada para publicidade, para conteúdo audiovisual, assim, de cinema e tudo mais. Para cinema é muito mais difícil de fato ter. Normalmente, esses roteiristas são as próprias pessoas que escrevem um roteiro, uma base, uma argumentação, inscrevem na lei de incentivo e aí vão atrás de produtoras para poder executar o próprio roteiro. Então, você pode fazer esse caminho, você pode se inscrever em editais e coisas do tipo, se você quer fazer algo muito maior cinematográfico. Mas para Legal. questões de publicidade, eu acho que é você pensar um pouco menos em roteiro e mais em redação, que é como as pessoas procuram. Então, se você procurar por redator, é como eles chamam os roteiristas dentro da publicidade. E aí você vai poder trabalhar desde conteúdo que seja de live action e tudo mais, para publicidades que vão ter atores, essas coisas, até mesmo o roteiro e tudo mais para animação. O redator trabalha com esses dois. Depende do nicho da agência. Você tem que ver qual que é o tipo de portfólio que aquela agência vai ter. E normalmente vai estar na agência, tá? Isso raramente está dentro da produtora. Eu, como produtor e tudo mais, e trabalhando já em produtoras maiores, o normal é a gente receber o roteiro pronto da agência ou, inclusive, do próprio cliente. Quando a gente tem que desenvolver um roteiro interno, eles mesmos já indicam os roteiristas com os quais eles gostam de trabalhar. Então, normalmente, você vai fazer bons contatos dentro de agência ou marketing direto de cliente, são essas empresas gigantescas, como, sei lá, Nubank, que tem o marketing interno deles, então eles têm uma equipe de redação lá interna também. Maravilha. Tem uma pergunta muito boa aqui da Aline. Ela pergunta: enredo é argumento? Acho que muita gente deve Não, estar com essa dúvida. mas é muito parecido. É que o argumento ele tem que ser mais completo do que o enredo. Assim, o enredo pode estar dentro de um argumento, mas se você colocar muito detalhe no seu enredo, ele vai virar uma argumentação. Então, o argumento é de fato algo que você vai conseguir colocar um pouco mais de detalhes ali, você vai realmente construir algo para vender aquilo melhor. O enredo pensa mais
no entorno, sabe? Mais no cenário, mais onde que aquilo vai passar. É o onde e o quando ali, mais ou menos, de quando a gente fala naquela coisa básica do quem, quando, onde, por quê. É mais o quando e o onde o enredo. Você tem que entender ali o quando que tá acontecendo e onde que tá acontecendo, mais ou menos. O argumento, ele já responde tudo para você. O argumento é uma coisa que ela vai ser bem mais sintático e tudo mais, mas ele vai responder as coisas de uma maneira mais completa. Isso eu tô Legal. falando para obras, inclusive, que você vai escrever em edital e tudo mais, tá, gente? Tem algumas coisas que você vai ver de conteúdo que seja de literatura e tudo mais, então a terminologia vai mudando dependendo da área que você tá. Eu tô falando muito voltado para a parte de audiovisual, voltado para animação. Dentro Uhum. de literatura e tudo mais é um pouco diferente mesmo, mas aí eu também não tenho tanto contexto assim para poder falar, não é minha área. Tranquilo. A Cíntia, ela pede uma dica aqui. Ela é formada em cinema e gostaria de adentrar ao mundo da animação na parte de direção de fotografia. É possível? Porque ela não sabe desenhar nada. E riu. Sim, é super possível. Eu também não desenho muitas coisas assim não, acho que para animação, você pode fazer animação de vários jeitos diferentes, né. Tem uma coisa que eu achei interessante isso, né, Cíntia, que você colocou de direção de fotografia, que é dentro do motion, a gente tem a parte de 3D, que é muito, muito uma direção de fotografia, que é você trabalhar com luz, é você trabalhar realmente com toda a composição direto no 3D, que vai parecer um set mesmo. Então, você vai trabalhar com vários elementos digitais, mas que eles vão mimicar realmente um set de filmagem para você. E aí, se você manja já da direção de fotografia no set, você com certeza vai fazer coisas muito, muito bonitas visualmente dentro do 3D. Óbvio que dentro do After, dentro do 2D também é super possível você fazer isso, mas se você já tem essa vontade, é para lá que eu iria. Tu procura coisa que é de render, lightning, de texturing, essas coisas que são mais voltadas para a parte de rendering geral de 3D, que é mais parecido com a direção de fotografia que a gente tem no live action. Legal. Para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do Fábio. Ele é formado em produção multimídia e, devido a limitações financeiras, sempre usou softwares livres como Blender, GIMP, Inkscape e até a versão free do Fusion Studio. O conhecimento sobre os softwares que dominam o mercado conta ou o bom rio já basta? Então, depende muito do que você quer fazer, Fábio. Eu adoro o Blender, eu acho ele incrível. O Blender tá muito bom para fazer coisas 2D interagindo com 3D também. A gente está testando umas tecnologias que eles estão oferecendo mais novas agora. É software aberto, então você consegue trabalhar sem ter muita atualização e ter uns trabalhos muito, muito bons. Mas a questão maior é, se você for trabalhar direto com o cliente, você vai entregar seu produto final, um bom reel já basta. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, se você vai trabalhar em equipe, você precisa saber dos outros softwares, porque normalmente a equipe vai trabalhar com esses outros softwares que já dominam o mercado. Então, se você está pensando em trabalhar fixo numa produtora, ou se juntar com algum coletivo, ou numa agência, qualquer coisa do tipo, é bom que você tenha noções dessas ferramentas, porque você vai ter que compartilhar seu projeto, você vai precisar realmente dividir isso com mais pessoas, então todo mundo tem que ter aquele senso comum de trabalhar com a mesma ferramenta. Então depende realmente do para onde que você quer ir, né? O que que você quer fazer ali com o seu reel, se é final já de cliente ou não. Maravilha. Bom, gente, então, para aproveitar ainda mais essas dicas dadas pela Babu, uma boa opção é vocês se inscreverem no nosso curso online aqui, Debac. Antes da gente se despedir e agradecer, eu vou mostrar alguns detalhes rapidinhos sobre o funcionamento do curso para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para vocês. Aqui. Então, pessoal, o curso online de Motion Design está estruturado em mais de 16 horas de conteúdos em videoaulas, tá? Todas elas são criadas e executadas com a mais alta qualidade pelo professor Fabiano Brock, que é incrível, que vocês já viram. E você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular no momento que você achar mais propício. Depois da finalização do curso, você pode acessar todo o conteúdo por mais 2 anos, se você quiser revisitar aulas, tudo liberado para você, tá? Como eu disse, ao longo do curso você vai realizar atividades práticas e também recebe o quê? Um feedback dos nossos professores tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos, tá?
E no fim, você apresenta o seu trabalho final, aquela animação de 30 segundos, e recebe o seu certificado EBAC. E aí, tem mais, gente, o que é maravilhoso é que ao matricular-se no curso, você também ganha um mês de curso de inglês na IF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Tá certo? Então, gente, ó, o nosso tempo tá acabando aqui. Aproveita e clica agora no nosso link de desconto, porque você não pode perder essa chance de ter todo esse curso incrível por metade do preço, não é? Então, clica agora nesse botão, clique aqui, aí você aproveita esse desconto, fica tranquilo e tranquila, porque você não está se matriculando no curso ao clicar no botão. Você está garantindo que essa oferta continue disponível para você, e aí você vai ter um tempo para conversar com a nossa equipe e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida e quiser falar com a nossa equipe, aqui tem os nossos contatos, tá? Você pode falar por telefone e por e-mail. Nosso time é bem bacana e está sempre à disposição para conversar com vocês, tá certo? É isso. Babu, eu tenho que agradecer muitíssimo o nosso encontro, porque foi muito massa. Obrigada de verdade. Foi muito legal, obrigado por ter aceito o convite. O pessoal está aqui agradecendo, obrigado, que bom, arrasou muito, foi ótimo, maravilha. E, gente, não deixem de acompanhar a nossa programação dessa maratona. Amanhã a gente tem um encontro com a Rosana Riedel, que é incrível, adorei conhecê-la também. Depois a gente vai falar com a Adriana Cardoso. A gente vai ter ofertas também diferentes para outros cursos relacionados à área, tá certo? E na semana que vem, a gente vai ter um workshop, tá, gratuito, de 3 dias, em que vocês vão ter acesso a um conteúdo, vão criar uma atividade relacionada ao motion design e vão receber um certificado de participação desse workshop. Então, fiquem ligados e ligadas no nosso website para realizar essas inscrições também, tá certo? É isso, Babu, agradeço muito, muito, muito mesmo. Espero que a gente se encontre mais vezes, que você é muito legal. E foi um papo muito bacana. De verdade, Imagina. obrigada a todo mundo. Eu avisei até ali no chat, só quero aproveitar. Eu depois vou fazer um Q&A no meu Instagram para quem quiser, porque daí eu consigo responder algumas perguntas com mais calma e tudo mais. E, gente, sempre que vocês quiserem, pode mandar perguntas. Às vezes eu esqueço, sim, assumo de responder coisas, porque eu sou meio desligada de rede social. Mas só me chamar de novo que eu vou falar. Eu adoro compartilhar conhecimento e eu estou muito feliz realmente com esse convite. Gente, sério, o Brock, ele é incrível, ele é maravilhoso como professor, ele é um profissional muito, muito respeitado da área, não consigo frisar isso o suficiente. Ele é muito, muito bom, então eu tô realmente honrada de estar aqui para poder falar, inclusive poder divulgar um pouco mais do curso dele e tudo mais, que assim, é uma pessoa que eu acho que vale a pena vocês terem contato com ele, que ele com certeza é uma ótima porta de entrada no mercado também, ele dá dicas, assim, valiosíssimas de produção. Maravilha. Então, obrigado a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Sigam o nosso canal no YouTube para terem acesso aos vídeos, tá certo? E a gente se vê amanhã com o encontro com a Rosana Riedel, que eu estou ansioso também para conversar. Tá certo? Boa noite, Babu. Até a próxima. Tchau, tchau.